Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Na primeira gestão da ANA, um diretor terá mandato de 3 anos, 2 diretores terão mandatos de 4 anos e 2 diretores terão mandatos de 5 anos, para implementar o sistema de mandatos não coincidentes. Artigo 23. Fica ao Poder Executivo autorizado a: Inciso 1. Transferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos necessários ao funcionamento da autarquia. Inciso 2. Remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente para atender às despesas de estruturação e manutenção da ANA, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades fins e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor. Artigo 24. Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e a Advocacia Geral da União prestarão à ANA, no âmbito de suas competências, assistência jurídica necessária até que seja provido o cargo de procurador da autarquia. Artigo 25. O Poder Executivo implementará a descentralização das atividades de operação e manutenção de reservatórios, canais e adutoras de domínio da União, excetuada a infraestrutura componente do Sistema Interligado Brasileiro, operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Parágrafo único. Caberá à ANA a coordenação e a supervisão do processo de descentralização de que trata este artigo. Artigo 26. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, contado a partir da data de publicação desta lei, por meio de decreto do Presidente da República, estabelecerá a estrutura regimental da ANA, determinando sua instalação. Parágrafo único. O decreto a que se refere o caput estabelecerá regras de caráter transitório para vigorarem na ênfase de implementação das atividades da ANA, por prazo não inferior a 12 e nem superior a 24 meses, regulando a emissão temporária pela ANEEL das declarações de reserva de disponibilidade hídrica de que trata o artigo 7º. Artigo 27. A ANA promoverá a realização de concurso público para preenchimento das vagas existentes no seu quadro de pessoal. Artigo 28. O artigo 17 da Lei 9.648, de 27 de maio de 98, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei 7.990 será de 6,75 sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios e a órgãos da administração direta da União. Parágrafo 1º. Da compensação financeira de que trata o caput. Inciso 1. 6% do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do artigo 1º da Lei 8.001, de 3 de março de 1990, com a redação dada por esta lei. Inciso 2. 75% do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do artigo 22 da Lei 9.433 e do disposto na lei. Parágrafo 2º. A parcela a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º
constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do artigo 22, Lei 9.433. Artigo 29. O artigo 1º da Lei nº 8.001, com redação dada pela Lei 9.433, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A distribuição mensal da compensação financeira de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 9.648, com a redação alterada por esta lei, será feita da seguinte forma. Inciso 1, 45% aos estados. Inciso 2, 45% aos municípios. Inciso 3, 4 inteiros e 4/10% ao Ministério do Meio Ambiente. Inciso 4, 3 inteiros e 6/10% ao Ministério das Minas e Energia. Inciso 5, 2% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 1º. Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de município. Parágrafo 2º. Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração associada a estes reservatórios regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação correspondente para determinar a proporção da compensação financeira devida aos estados, Distrito Federal e municípios afetados por esses reservatórios. Parágrafo 3º. A usina de Itaipu distribuirá mensalmente, respeitados os percentuais definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas aos órgãos da administração direta da União, aos estados e aos municípios por ela diretamente afetados, 85% dos royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no anexo C, item 3 do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973 entre República Federativa do Brasil e República do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subsequentes, e 15% aos estados e municípios afetados por reservatórios a montante da usina de Itaipu, que contribui para o incremento de energia nela produzida. Parágrafo 4º. A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional. Artigo 30. O artigo 33 da Lei 9.433 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 1, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1, a Agência Nacional de Águas. Inciso 2, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 3, os Comitês da Bacia Hidrográfica. Inciso 4, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais do Distrito Federal e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Inciso 5, a Agência de Águas. Artigo 31. O inciso 9 do artigo 35 da Lei 9.433 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35, inciso 9. Acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Artigo 32. O artigo 46 da Lei 9.433, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. Prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.